Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito boa noite, rogando a Deus que nos abençoe, por intermédio de Jesus e dos Espíritos bons, notadamente a espiritualidade superior que está à frente dessa casa, essa casa abençoada, que possa nos inspirar o raciocínio, que possa nos abençoar, nos bafejar de claridades espirituais, a fim de que a gente possa ser contaminado, todos nós, incluindo aquele que está com a palavra, da mensagem, do Evangelho e um tema desafiante como esse. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar a Tânia, em nome de quem eu saúdo todo o coral. Eu sou fã de Tânia há muitos anos, desde que eu era Juventude Espírita aos 15 anos. E a acompanho há muitos anos, desde a década de 90, quando eu ingressei nas fileiras espíritas. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria ser contaminado e ser harmonizado com essa música dela, cuja mensagem vai além do discurso oral. O compositor Robert Schumann, compositor romântico do século XIX, costumava dizer que depois da música, o silêncio. Porque se o discurso verbal pudesse substituir a música não teria sentido. Acontece que a música tem uma mensagem que vai para além do cognoscível, daquilo que é, do cognitivo, do racional. A música tem um texto, tem uma letra, muitas vezes tem uma letra, ainda que seja música erudita, música abstrata, tem um texto, mas ao mesmo tempo vai além do texto, né? Nos alcança e nos toca para além. E por isso é um desafio, depois de uma apresentação dessa, a gente falar qualquer coisa. Dizer que também uma grata satisfação estar de retorno nessa casa. Para mim é uma honra e uma gratidão. Gostaria de poder estar aqui mais comumente, como eu falo, com a Evani, com a Natalícia e outros, né? A Natalícia tem uma paciência de Jó comigo, porque ela manda uma mensagem para mim e meu WhatsApp assim de canoa, né? Depois de um ano aí, por conta do fluxo, é muito difícil dar conta. E no caso das quartas-feiras, eu tenho que fazer toda uma orquestração, porque a gente facilita um grupo de estudo em uma outra casa há alguns anos. E aí, para deixar lá a coisa organizada e vir para cá, às vezes é um desafio. Mas, sempre quando eu aqui chego, eu me sinto contaminado com o mesmo acolhimento, né? Desde quando essa ladeira era muito mais difícil de descer. A coisa está cada vez mais bonita, o ambiente. Na próxima vez que eu voltar, é o Reino dos Céus, é uma colônia espiritual. Agora, o acolhimento continua sendo o acolhimento amoroso, o acolhimento, a simplicidade, né, que predomina nas práticas cristãs legítimas. Não extingais o espírito, segundo algumas traduções, não apagueis o espírito, segundo outras traduções. Epístola de Paulo, capítulo 5, versículo 19, aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Quando por primeira vez eu li a obra Paulo Estevão, obra máxima da psicografia de Chico Xavier, segundo o próprio Chico Xavier, costumava dizer que a obra Paulo Estevão era a obra-prima da sua psicografia, na sua opinião. Era Paulo Estevão em primeiro lugar e Boa Nova em segundo lugar, de Irmão X, Humberto de Campos. Quando a primeira vez eu li essa obra, tinha mais ou menos uns 15 anos, não faz muito tempo, foi ontem, mas quando eu li, uma das coisas que mais me impressionaram na obra, uma das coisas que mais me ressaltou aos olhos numa primeira leitura, impactado com aquela história comovente, com aquela saga que emociona mesmo uma pessoa que não seja cristã, religiosa, que não seja adepta de nenhum espiritualismo. Eu costumo dizer que Paulo Estevão não fica embaixo de qualquer prêmio Nobel de literatura, como literatura. Se você for ateu, eu conversava isso com um amigo ateu, se você for ateu e lê Paulo Estevão como sendo uma literatura, como você lê Machado de Assis, como você lê Gabriel Garcia Marques, eu não coloco Paulo Estevão abaixo de 100 anos de solidão, de qualquer prêmio Nobel de literatura. E o que eu fiquei impressionado, no entanto, na obra de Emmanuel, na escrita de Emmanuel e na história que ele conta, foi aquele homem profundamente determinado, quando abraçou o ideal cristão, viajar milhares de quilômetros de cavalo, de camelo, em cima de burro, em canoa, naufragando várias vezes,
entrando nas cidades mais inóspitas, a pé no deserto, castigado pelo sol e pelo clima, para falar a 2, 3, 4 pessoas. Aquilo me impactava profundamente. Ele fazia uma peregrinação extraordinária para falar a um grupo reduzido de pessoas. Aquilo me chamava a atenção porque não se tratava de um movimento humano apenas. Ou poderia dizer, não era humano, no sentido humano que a gente dá a palavra. Não era uma jornada ou um mutirão de arrebatamento de pessoas. Não era uma peregrinação na busca apenas de adeptos. Na busca de compor um grupo cada vez maior, uma comunidade cada vez maior, porque a comunidade cristã naquela época era uma parcela reduzida da população mundial. Era insignificante até para os poderes políticos da época. Então não se tratava de uma jornada humana, de um marketing corporativo, de nenhuma estratégia de gestão de pessoas convencionais. Tratava-se de um movimento muito mais interior. Ele ia fazendo por fora para fortalecer, para ensementar, para frutificar por dentro. O movimento era muito mais espiritual e somente no ideal profundo que aquele homem abraçou, espiritual, para a gente entender. Porque do ponto de vista de mudança de sociedade, de alteração dos quadros sociais, ele sabia que não ia haver. A tarefa dele não era vista no sentido dos resultados. Não tinha uma utilidade prática no sentido de ele ver uma modificação da humanidade, da população e das comunidades que ele fundava. Mas por que eu estou começando com essa expressão? Porque Saulo de Tarso, antes de ser o apóstolo Paulo, que a gente conhece da tradição bíblica, graças a essa obra extraordinária, a gente sabe que aquela expressão de que ele era o vaso escolhido não é apenas uma figura poética. Afinal, do ponto de vista poético, todos nós somos vasos, como dizia o professor Huberto Roden. Todos nós somos um recipiente para receber um conteúdo. E por isso é necessário esvaziar os conteúdos que a gente tem para ser preenchidos do divino, para sermos preenchidos do espiritual. E ao analisar o homem antes da sua modificação e da mudança estrutural que ele fez na sua vida, a gente vê alguém que era profundamente apegado a uma prática religiosa exterior. O farisaísmo judaico que ele abraçou era muito diferente do judaísmo que o seu adversário, a quem ele levou mais tarde ao apedrejamento, Gesiel, conhecido como Marte Estevão. O mesmo judaísmo era entendido de uma forma diferente. Aquela experiência com Estevão que os Atos dos Apóstolos e a tradição bíblica quase que não menciona, há uma menção bem discreta, bem rápida, é Emmanuel que vai resgatar essa história dos arquivos do mundo espiritual, vem nos informar que aquele contato com aquele Marte, que era oriundo da mesma cultura sua, como é que dois homens na mesma cultura judaica tinham um entendimento do judaísmo tão diferente. Um ia nas profundas raízes espirituais do texto do Antigo Testamento. E o outro, não obstante doutor da lei, formado nas escolas de Alexandria, crescendo em Tarso, cidade de Tarso, que era uma cidade da Grécia na época, portanto uma cultura helênica, um homem que desde o começo foi formado culturalmente, intelectualmente, para ser um homem internacional, um homem cosmopolita. Isso não é por acaso. Na vida dele isso não é por acaso, porque ele estudou toda a tradição grega, intelectual, a mais alta, a mais sofisticada. Mais tarde, pelo judaísmo de família e pelo desenvolvimento nas práticas do judaísmo, nas sinagogas e no sinédrio mais tarde, ele vai dominar a tradição hebraica, a tradição do judaísmo, portanto a legislação do povo hebreu, a lei, o Torá. E como era alguém que estava em cargo farisaico, ambicionando um cargo no sinédrio, o juiz da mais alta corte da época, é natural que também ele tinha cidadania romana e por isso estudou o direito romano. Portanto, ele reunia os 3 grandes paradigmas do mundo na época. Ele sabia, e isso também não é por acaso, Saulo de Tarso
ele sabia o que era cultura do que era universal. O que era da cultura grega, que era da cultura grega, e o que era da cultura grega, que era a sabedoria universal. O que era do judaísmo, que precisava ser atemporal, e aquilo que poderia ser modificado ao longo dos tempos. E o que era do direito romano, que era a base das legislações, e o que era que poderia ser modificado e que era circunscrito a determinados locais. Ele sabia desde cedo o que era cultural de uma região e o que era universal. E isso não é por acaso. Isso vai ser muito útil para ele mais tarde. Ao ser profundamente tocado, porque o equívoco dele, um dos equívocos, era o apego excessivo às práticas exteriores da religião. Ele ficava muito apegado à liturgia do Sinédrio, apegado à letra, à literalidade do texto, sem ir ao espírito da letra. Pessoas de bom senso e moderadas, equilibradas, passaram pelo seu caminho, porque a vida é assim. Você está errando, Deus vai colocando pessoas que vai chamar a sua atenção, que vai lhe dar um conselho, que vai pedir para você refletir. Gamaliel, seu mestre, pediu para ele repensar. A vida colocou uma noiva do seu lado, que era um equilíbrio e era doçura em pessoa, e ele também não ouviu essa mensagem. Ele entrou em embate com o Marte mencionado, que ele considerava o seu adversário, um judeu como ele, que havia se convertido ao cristianismo, a ponto de apedrejá-lo até a morte. A perseguição, e mais tarde o alto lhe faz o último chamado, através daquela experiência espiritual que ele viveu e que a Bíblia conta na estrada de Damasco. A verdade, no entanto, é que quando ele se torna o apóstolo Paulo, depois de toda uma vida em que ele descobre que ele estava equivocado e que ele estava caminhando por trilhas as não ideais, e graças a cujas escolhas agora a vida dele seria muito mais difícil, por conta das perdas e das renúncias que ele teria que fazer, pelas escolhas que ele tinha, poderia ser diferente. O caminho agora era muito mais áspero. Ele, portanto, começa a ser incompreendido entre os seus irmãos do judaísmo e entre os irmãos do cristianismo. Uma das coisas mais interessantes da obra Paulo Estevam é perceber isso. Que ele não era compreendido nem de um lado, nem de outro. Porque mesmo os apóstolos de Jesus, que o acolheram e viram a sua revolução, a sua transformação, sempre olhavam ele com certa desconfiança de um lado e de outro, quando ele percebeu que no cristianismo havia aspectos culturais do tempo histórico e aspectos que eram universais. Os apóstolos, que eram judeus mergulhados naquela época, que não viveram as experiências dele, não compreenderam ele. Alguns estabeleceram animosidades quase que a vida inteira, não conseguindo compreender o alcance da sua percepção. O apóstolo Paulo percebeu que algumas práticas das comunidades cristãs primitivas eram locais. Vamos fazer um exercício aqui intelectual, um exercício aqui mental, para a gente fazer o raciocínio com o espiritismo. Algumas práticas são práticas que a gente faz que são subordinadas às necessidades do local, à população que chega à casa espírita, às demandas que a gente tem e o nosso estilo pessoal. Se o palestrante está aqui ou está ali, se a gente vai fazer a oração de luz acesa ou luz apagada, se o festival de tortas é torta doce ou torta salgada. Em Minas Gerais nem é torta, é pão de queijo. É cultural isso. Se a gente quiser fazer festival de acarajé, é cultural. De chimarrão com os gaúchos. E o que é essencial? O que é que nas casas espíritas, a depender da localidade, se modifica em termos de prática, porque é do contexto, e aquilo que é preservado como verdade atemporal e universal, que é a essência de tudo. Que é a essência da proposta, que é a essência da doutrina. O apóstolo Paulo percebeu desde o início, na sua conversão, o que era cristianismo
do que é evangelho. Há uma sutil diferença, embora ambos os elementos são importantes. Cristianismo é o movimento humano de colocar em prática as lições de Jesus. Evangelho é o ensinamento puro. O Evangelho é a vivência de Jesus, portanto, a vivência incluída aqui os discursos dele e também os seus exemplos. E o cristianismo são tentativas de praticar isso ao longo dos tempos. Por isso que quando a gente fala que o espiritismo é o ressuscitado cristianismo primitivo, estamos falando daquele cristianismo inicial que Jesus e os seus apóstolos diretos viveram. Porque se a gente fala em cristianismo, a gente pode perguntar, que cristianismo a gente está falando? O da Idade Média? O da Inquisição? O da Reforma e Contra-Reforma? Que cristianismo? Das Cruzadas? Da Noite de São Bartolomeu, de 1572? Que cristianismo a gente está se referindo? Há vários cristianismos ao longo do tempo, mas o Evangelho é um só. É aquele conjunto de ensinamentos que vem das lições de Jesus. O Evangelho é imortal. O cristianismo é uma prática humana. A princípio, quando a gente faz esse raciocínio, a gente já pensa em colocar o Evangelho como mais importante e o cristianismo como algo de secundária importante. O raciocínio não está errado. Mas eu pergunto, que adianta Evangelho sem nenhum cristianismo? Será um livro, será uma teoria, será uma lembrança, mas que não teria utilidade no mundo. Não teria efeito na vida das pessoas. Se não houvesse cristianismo, ou se o cristianismo fosse reduzido a nulo e ficasse apenas o Evangelho, apesar da grandeza da sua proposta, não teria nenhum efeito sobre nós. E a proposta de Jesus é transformar Evangelho em cristianismo. Essa é a proposta. Ora, o que significa dizer que o Espiritismo realmente é a tentativa do cristianismo primitivo. Por quê? Ao recuperar, restaurar as lições do Evangelho, a proposta espírita não é uma teorização apenas das lições do Cristo, mas é a tentativa de reviver, de revivecer. Por quê? Porque o Evangelho é a revelação. É a revelação. O cristianismo são as mãos humanas tocando nele. E nós precisamos sempre das mãos humanas. Assim é com a doutrina espírita. O espiritismo tem a sua doutrina pura. Todos nós podemos ir à fonte e saber e poder separar o joio do trigo. Mas a prática espírita não é também de importância menor. Do contrário, o espiritismo não teria utilidade na vida das pessoas. Só que a prática é limitada às imperfeições humanas, tem limitações. Mas é justamente na prática que o apóstolo Paulo olhava. Se eu puder resumir a missão do apóstolo Paulo, a missão do apóstolo Paulo foi: como é que a gente pode viver isso na comunidade? Esse era o questionamento dele. Esse era o maior desafio dele. Ora, viver o Evangelho em comunidade envolve desafios muito complexos, e ele sabia disso. Na época dele, muito mais difícil do que a nossa, havia conceitos culturais que se infiltravam. Então, por exemplo, a velha discussão do judeu se deveria ser circuncidado ou não, era uma discussão e debate teológico, debate religioso. Foi inclusive uma discussão entre ele e Tiago Menor, filho de Alfeu. Os judeus circuncidados. E aí a ideia de circuncidar também os judeus para aprender Jesus, porque só assim, e Paulo dizia, estava certo, que o Evangelho não estava submetido a essas práticas, que estava além, e que ele, como fariseu, sabia disso. Que isso era das circunstâncias. E como homem visionário, porque ele compreendia a primeira revelação da lei de Deus, Moisés, com uma profundidade, e agora que ele despertou para Jesus, que ele compreendia o Espírito, que ele conseguiu despertar, ele sabia que haveria de haver mudanças nas liturgias. Ele pensava o seguinte: daqui a 1 milênio,
como é que vão conhecer Jesus? Os apóstolos do Cristo não entendiam isso. Há um diálogo dele com Pedro e Mateus, em Paulo e Estevão, que ele diz assim: a casa cristã primitiva estava atendendo as pessoas, né? Doentes, necessitados de toda sorte. E ele olhou e disse assim: os apóstolos não compreenderam. O trabalho é muito bom. Essa atividade social não deve parar. Mas se toda a comunidade cristã ficar só cuidando de pobre e doente, daqui a alguns anos, todos nós vamos morrer e Jesus nunca mais vai ser conhecido. Olha que visão. Se a gente ficar só nessa atividade social, a mensagem que é luz na consciência das pessoas, porque doentes sempre haverão, necessitados sempre haverão. Vamos cuidar, mas vamos nos dividir para que outros possam levar a mensagem àqueles que não a conhecem. E teve a visão de saber que a mensagem cristã tinha que sair da Palestina para outros locais. Daí o apóstolo dos gentios, de todas as gentes. Ele era um homem à frente do tempo dele. E os discípulos, os restantes, tiveram muita dificuldade de entender isso. Porque eram homens mergulhados na cultura do tempo deles. Paulo, como era mais internacional, como era mais universal, compreendeu essa ideia. E há um momento na obra Paulo e Estevão que ele tem um diálogo com o João, o evangelista. Ele vai visitar, já está caminhando para o final da vida, e ele resolve ir para Roma, onde ele mais tarde vai ser executado. Em Éfeso, ele trava contato com João, começa a conversar, e a sua ação pregadora incendeia tanto a cidade que os judeus da cidade queriam destruir até a própria igreja e expulsá-lo. E ele percebe que ele não podia ficar mais tempo. João disse: não, a gente vai contornar a situação, fique mais tempo. Afinal, você não quer escrever também um evangelho com as suas mãos, baseado nas anotações da mãe de Jesus? Ele diz: eu sinto que eu não vou poder escrever, mas Lucas escreverá por mim. O evangelho de Lucas são as narrativas de Maria de Nazaré, principalmente. E ele então diz: eu preciso ir para Roma, eu não posso ficar. E João disse: eu devo insistir para você, para que você deva ficar. E ele diz: estás enganado. E aí relata a síntese da sua vida em Paulo e Estevão, quando ele diz, me permitam ler, ele diz o seguinte: talvez estejas enganado, João. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar a luz do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo me considerou doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei na Antioquia, a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço ao cristianismo, muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto eu devo ao cristianismo. E saí das pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens pelo mar, experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Ora, as cartas que Paulo escreveu, as suas epístolas, são tentativas de organizar o movimento cristão
e as comunidades que ele fundou ao longo dessas viagens. Essa é a ideia das cartas. As cartas muitas vezes são lidas por irmãos nossos da teologia como sendo tratados de teologia. Mas, na verdade, eram cartas, falando dos temas do dia a dia, abordando coisas da comunidade, problemas que surgiam, em que ele não podia estar presente naquele momento. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, ele mandava carta, era o que tinha na época. Enviava as mensagens. Então ele lidava com os problemas enfrentados, ele lidava com questões doutrinárias que surgiam, dúvidas doutrinárias, que ele tirava dúvidas, conflitos internos da comunidade, perseguições e ódios do judaísmo para com os cristãos, as comunidades que ele fundou. As cartas tinham dois alcances, o individual e o coletivo. Quem lê as cartas sabe que ele está falando para o sujeito, para as pessoas em geral, portanto tem um aspecto aí interior, um aspecto moral, mas ao mesmo tempo tem um aspecto para a comunidade, para a prática social coletiva. É como se Paulo dissesse o seguinte: para você viver o cristianismo, você vai ter que harmonizar a sua vivência no aspecto interior e no aspecto social. Jesus é para o homem interior e para o homem social ao mesmo tempo. Jesus não é nem uma busca apenas de interiorização, nem uma busca de ativismo social. É a harmonia das duas coisas. Porque se eu fico só no ativismo social, sem a iluminação por dentro, eu estou fazendo uma prática apenas exterior. Eu posso fazer a caridade, entregar a cesta básica xingando a pessoa. Eu posso fazer um trabalho espírita e não ser modificado pelo trabalho que eu faço. Não me iluminar com o trabalho. Eu não aproveitar a luz do trabalho para mim. Eu posso ficar dando palestra espírita e não me iluminar com as palestras. Eu posso fazer um trabalho onde eu não aproveito para amadurecer com ele. Mas também se minha proposta cristã for apenas uma busca interior, de interiorização, de meditação, é uma busca incompleta. Porque parte dessa iluminação eu só consigo com o outro. A evolução intelectual, diz Allan Kardec, você consegue sozinho. No autodidatismo, mas a evolução moral precisa de convivência, de relacionamentos. Então, essa é a proposta, ele percebeu isso. Ora, os temas doutrinários nas cartas de Paulo dão uma ideia do visionário que ele era. Claro que algumas coisas faltavam, por isso que às vezes ele não sabia. Por quê? Porque não tinha espiritismo, não tinha o Consolador. Então, às vezes, ele tateava algumas coisas. Por exemplo, a experiência que ele teve com Jesus em Damasco. Depois, quem sabe que ele teve experiência fora do corpo, em emancipação da alma. Não havia termos, não havia conhecimento do mecanismo. Tanto é que ele escreve a uma das suas cartas, se não me engano, aos Coríntios, e ele fala: há 14 anos atrás, eu conheci um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, quem sabe, Deus é que sabe, foi arrebatado ao terceiro céus. Ele está falando dele mesmo. Uma experiência de desdobramento que ele não conseguia entender direito. Faltava os conceitos da ciência espírita, que só viria 18 séculos depois. Mas ele chega a falar de um corpo espiritual. Jesus não poderia ter aparecido a ele num corpo material. Olha, ele fala de mediunidade, da diversidade dos carismas, né? Os vários dons ou carismas. Mas faltava a ele muita coisa que na época não se possuía, o Consolador que Jesus havia prometido. Que é essa noção mais exata, mais palpável da descrição de como é que funciona a vida espiritual. Não conheço nenhuma outra doutrina, com todo respeito, porque todas são mensagens do mesmo Deus, que descreve de maneira tão patente, tão palpável, como diz Allan Kardec, a vida no além, como o Espiritismo. Ora, os temas, portanto, de Paulo são os mais variados. A carta aos Tessalonicenses era para uma região que era da Grécia. Tessalônia é o nome de uma cidade que é homenagem a uma mulher chamada Tessalônia, que foi casada com Cassandro da Tessalônia, um dos generais de Alexandre Magno na Macedônia. Na verdade, Tessalônia era irmã de Alexandre. Esse general, depois da morte de Alexandre, por volta de 315 a.C., depois que Alexandre morreu, ele herdou de Alexandre uma parte da Grécia, ficou como propriedade dele. E essa cidade, que era muito bonita, que tinha um comércio intenso, ele deu, em homenagem à sua esposa, o nome de Tessalônia.
por conta do nome dela, Tessalônia da Macedônia. Ora, quando Paulo viveu na Tessalônia, a cidade era realmente intensa em termos de comércio. E o que a gente sabe, segundo os historiadores, é que ele fundou uma comunidade cristã na Tessalônia e que, segundo ainda os melhores estudiosos, há divergência sobre isso, mas a maioria acredita, e Emmanuel confirma isso por Chico Xavier, que ele escreveu a carta aos Tessalonicenses na igreja de Corinto, quando esteve em Corinto. Que ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. O nosso tema está na primeira carta. Ora, ele deve ter escrito por volta do ano 50 ou 51. O que a gente sabe em Paulo Estevão é que ele estava com Silas, ele viaja até Tessalônia, chega lá e encontra Timóteo e Lucas, ficam, portanto, os 4. Ele faz uma pregação na sinagoga local da Tessalônia, havia uma sinagoga judaica, deve ter gerado uma reação da população, dos judeus. Ele funda uma comunidade cristã e mais tarde ele viaja até Atenas, a famosa viagem que ele fez a Atenas. E ele deixa Silas, Timóteo e Lucas como prepostos dele. De vez em quando eles viajavam para Tessalônia para visitar a comunidade, alimentar de pregação uma comunidade. Só que os problemas começam a tomar conta de todas as comunidades, inclusive da Tessalônia, o que a gente sabe é isso. E em alguns momentos ele recebe as informações por meio desses 3, Lucas, Silas e Timóteo, de que a coisa estava insustentável. Estava havendo muito problema e as comunidades todas estavam requisitando sua presença. Esse é um dos momentos especiais da obra de Emmanuel, quando Emmanuel diz que Paulo chora e acha que fracassou na sua missão, porque o movimento das comunidades cristãs estava convulsionando, periclitando. Então, nesse momento, ele tem um transe psíquico e o próprio Jesus lhe toca com a mão na fronte. Ele é tomado por uma claridade que suaviza, que acalma, e Jesus começa a dizer: não temas, estamos contigo. E aí sugere que ele escreva cartas. Diz em Paulo Estevão que Jesus fala assim: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, ou seja, de agora por diante, Estevão, que já estava morto no mundo espiritual, permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. E o trabalho da evangelização poderá se ampliar em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Trocando em miúdos, Estevão tinha contato direto com Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Se Estevão tinha contato direto com Jesus, Estevão ia ficar com Paulo, assessorando Paulo. Portanto, as cartas eram cartas escritas a 3 mãos. Jesus transmitia a diretriz, Estevão era médium do Cristo, que passava a Paulo. E Paulo escrevia. Essa era a parceria que ocorria. No dia seguinte, dizem Paulo e Estevão que as notícias ruins chegavam de tantos os lugares, especialmente da comunidade da Tessalônia. E aí, diz Emmanuel que ele escreve a primeira carta de todas as cartas de Paulo. A primeira foi aos Tessalonicenses. O que é que versa a carta dos Tessalonicenses? O tema doutrinário presente na carta é uma expressão chamada parúzia, ou parousia, que é uma expressão em grego que significa presença. Parousia, na antiguidade grega, era quando um rei ou um príncipe visitava um local. Só que esse conceito foi sendo modificado. Como o judaísmo acreditava que Deus era um rei, havia a ideia de que de vez em quando Deus visita a criatura. Parúzia. E os cristãos começaram a interpretar que a parúzia era o dia em que o príncipe de Deus, Jesus, voltaria. Olha que essa ideia é antiga. O protestantismo de Lutero e de Calvino, infelizmente, interpretou isso ao pé da letra. Jesus vai voltar em pessoa. Paulo, com a sua inteligência, escreve na Epístola aos Tessalonicenses uma metáfora extraordinária. Ele pega a história de José, filho de Jacó. Lembra de José, que foi os irmãos tramaram contra ele, porque era o queridinho do papai. Foi vítima de ciúme, houve uma armadilha, foi considerado morto. Viajou, mais tarde ficou amigo do rei da comunidade. A população começou a padecer e morrer de fome, e ele volta, amigo do rei, e salva a população. Paulo, com a sua sabedoria, vai dizer: essa é a metáfora de Jesus.
Jesus é morto, mas não é morto, ele não foi morto. Fica amigo do rei, que é Deus, e volta para alimentar a população que está com fome de espiritualidade. Ele espiritualiza essa metáfora de José. Mas a verdade é que em toda a carta aos Tessalonicenses, o tema que Paulo mais enfatiza é a ideia de viver a prática cristã em espírito e não na letra. E por isso, esse capítulo 5, versículo 19, não extingais ou não apagueis o Espírito. Algumas traduções bíblicas têm não apagueis o Espírito Santo. Mas não apagueis o Espírito é mais claro. Não extingais o Espírito. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito se destrói, se apaga? Não. Não é isso que a proposta quer dizer. A proposta quer dizer o seguinte: é necessário viver, inclusive a prática cristã, em espiritualidade. Porque a gente normalmente separa, a gente acha que as coisas espirituais é quando a gente entra na instituição. E quando a gente está fora, não, aí não me falar de espiritualidade não. Na minha empresa, aí é outra coisa. No meu trabalho, aí não. Isso daí é coisa para eu fazer no centro. A gente separou, fragmentou, como se a gente fosse fragmentado, como se nós não fôssemos espírito em todos os lugares. E aí a gente não vive nem espiritualidade na instituição, nem espiritualidade fora, porque a gente acha que viver espiritualidade é apenas orar ou fazer o ritual. Esse vício que a gente tem milenar. Na verdade, a gente tem muito mais em viver espiritualidade no dia a dia. Porque viver espiritualidade... se alguém me agride aqui e eu tenho paciência, isso é bem visto por todos aqui. Todo mundo aplaude. Mas se alguém me agride no trabalho e eu não agrido de volta, eu sou visto como idiota. Há uma expectativa para que eu reaja. Então há muito mais mérito em viver espiritualidade lá. Porque é fácil ser tranquilo na meditação. O difícil é ser tranquilo no trânsito. Quando alguém lhe provoca. Chico Xavier dizia isso de maneira bela. Ele dizia o seguinte, que Emmanuel dizia a ele, isso está num dos livros sobre ele, que Emmanuel dizia que há duas cruzes no mundo, a cruz de palha e a cruz de ferro. A cruz de ferro é a calúnia, é uma perseguição, é uma grande dor moral que dói muito. Mas quase sempre é de uma vez só. Você sofre, mas já começa a passar. Muitas vezes as pessoas se sensibilizam com você e apoiam você. Mas a cruz de palha, já pensou uma cruz de palha? Aquela palha incomodando. Não mata de vez, mas mata bem devagar. A cruz de palha, diz Emmanuel Chico Xavier, é a dificuldade do dia a dia que ninguém vê, que ninguém aplaude, que ninguém presta atenção. É um filho ingrato que vive lhe alfinetando. É uma filha instável emocionalmente. É um marido mal-humorado. É uma esposa engangenta. Essa é a cruz de palha. São as pequenas alfinetadas, como diz o Espírito Amigo em Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, o desafio... Porque é aí que vai me modificando por dentro. São os exercícios do dia a dia de espiritualidade. Emmanuel, no prefácio de Nosso Lar, de André Luiz, vai dizer: precisamos de espiritualismo, precisamos de espiritismo, mas muito mais precisamos de espiritualidade. Espiritualidade é isso que Paulo está dizendo, não extingais o espírito. Espiritualidade é a quantidade de espiritismo que eu coloquei dentro. O que a gente está fazendo aqui é espiritismo, falando sobre a doutrina. Espiritualidade é a quantidade disso que a gente já colocou por dentro. É quando a gente já consegue sentir e viver isso. E a gente vai normalmente ter esse termômetro na dificuldade. A dificuldade é o termômetro que mede a nossa real temperatura. No momento que eu tenho uma doença, no momento que eu sou tratado com ingratidão, no momento que eu sou traído, no momento que eu sou caluniado, no momento que alguém me irrita. Às vezes a gente acha que já tem assim, a virtude da paciência. Alguém tira a nossa paciência. O que é isso? O outro me mostrou o meu real tamanho. Eu me achava demais. Por isso que a convivência é boa por isso. Porque a gente vai se conhecendo melhor através de como a gente funciona com os outros. Essa é a ideia. Ora, por isso, a gente pode viver religião sem esse espírito de Paulo. Não extingais o espírito.
A gente pode viver a prática religiosa, a prática humanitária, a prática filantrópica sem espírito. Espírito aqui no sentido da essência. Como eu disse aqui, espiritualmente falando, quando Flávio desencarnar, ninguém vai perguntar a quantidade de palestras que fez. Não, os bons espíritos vão querer saber o quanto eu me melhorei fazendo o que eu fazia. O quanto aquilo me iluminou por dentro. Porque eu posso ficar fazendo palestra há 50 anos como um homem velho de Paulo, sem espírito. Ou seja, eu posso ficar na prática espírita no ego, repetindo os milênios da tradição religiosa, repetindo os mesmos equívocos. Então, amigos, Allan Kardec vai dizer isso de uma maneira muito bonita. Ele vai dizer o seguinte: o espírito, no mundo espiritual, ao escolher o gênero de provas que vai passar, muitas vezes tem uma visão como espírito. Ao reencarnar, ao se revoltar, não aceitar, a temer, a recuar diante dos seus desafios, é um sujeito que pensa mais como um homem do que como espírito. Olha só o que Kardec está colocando. Muitas vezes a gente pensa mais como um homem aqui no sentido de gênero humano, muito mais como ser encarnado do que como espírito. Porque do contrário, a gente não periclitaria. O espírito não tem medo da morte, porque a gente tem, porque a gente pensa mais como ser encarnado. A gente se identifica mais com a matéria do que com a vida espiritual. E é por isso a necessidade de mergulhar na matéria. A gente mergulha na matéria para da matéria se libertar. Porque como nós somos mais do que o mundo material, o espírito precisa mergulhar no mundo material para ir superando a matéria. Essa é a ideia. É claro que a gente não vai conseguir de um momento para o outro. São verdades espirituais a longo prazo. Com os anos. Assim foi com Paulo. E olha que Paulo foi uma mudança e uma encarnação extraordinária. Mas vejamos, portanto, porque do ponto de vista material, e há uma mensagem belíssima de Emmanuel em Fonte Viva, que ele vai dizer o seguinte: tudo que os olhos humanos visualiza, ou está morto, ou vai morrer. Olha a visão material como é pessimista. Tudo que você olha, ou está morto, ou vai morrer. Ou seja, é uma visão de que tudo está caminhando para destruição. Se você tem só uma visão material das coisas, tudo realmente está piorando. Como diz um amigo meu, se você é jovem, bonito ou bonita, e com saúde, não fique contente não, porque isso é uma questão de tempo. O tempo corrige esse problema. E é verdade. Porque o corpo físico é uma máquina que, do ponto de vista da matéria, está caminhando para o envelhecimento, para as limitações, todos nós. Mas essa é uma visão material. Por isso que os grandes filósofos que estavam submetidos ao materialismo, como eram grandes intelectos, concluíram por uma vida pessimista. A gente vê grandes mentes da humanidade dizendo que a vida não tem sentido, que a vida é uma constante soma de perdas, perde a infância, perde a juventude, perde a agilidade intelectual, a força física, perde os afetos. Se a gente for olhar a vida material assim, de fato, a gente está caminhando sempre para perdas. Só frustrações. Mas do ponto de vista espiritual, espiritualmente falando, aquilo que piora por fora, melhora por dentro. O corpo físico vai envelhecendo, mas aquilo que é temporário, que é o corpo físico, que vai envelhecendo, aquilo que é eterno sempre fica melhor. Sempre melhora. Mesmo quando a gente é rebelde, pela força das coisas e pela experiência da vida, a gente vai melhorando, vai aprendendo. Aquilo que é eterno em nós sempre caminha para melhorar. A riqueza interior, os conteúdos que a gente traz internamente. Então, o desafio dessa mensagem de Paulo, que Emmanuel descreve em 3 textos especialmente, Emmanuel vai dizer: estamos vivendo a nossa prática familiar, a nossa prática religiosa,
em espírito. Permitam-me dizer uma coisa. Estamos vivendo em espírito quando a gente, por exemplo, em comunidades de internet, massacra uns aos outros. A gente viu isso nas últimas eleições, 2018. Espírita saindo para brigar. Discussões que a gente ficava, às vezes, constrangido na internet por conta das eleições. Porque um vota em Haddad e outro vota em Bolsonaro. E as pessoas de mal, se você ficar de mal na sua família, fica sem falar com o outro, por causa de diferença de opinião política, como é que você vai tolerar uma agressão? Só porque o outro vai votar no candidato que você não vota? Por mais que você ache que do ponto de vista das ideias ele está equivocado. Aí você pega os grandes vultos do espiritismo, os grandes exemplos, Chico Xavier, Divaldo Franco, passaram por regimes militares, por totalitarismos em alguns momentos, passaram por Segunda Guerra Mundial, e eu não vejo eles, nunca vi eles entrando em polêmica política. Jesus veio uma época problemática politicamente. Roma dominando, os impostos altos, aquilo era uma briga política, Israel em conflito com Roma, o próprio poderio de Israel também era uma série de paixões políticas, e embora fossem injustos os tributos, ele mandou que se pagasse a César o que era de César. Que respeitasse, ou seja, as leis, embora fossem injustas. Então, se a gente não consegue conviver com isso, imagine se a gente tivesse uma guerra mundial, como é que a gente trataria o outro? Períodos muito piores no passado que a gente viveu, e esses grandes vultos, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, você nunca viu ele nessas polêmicas políticas, em paixões de qualquer sorte. Não que eles não tivessem as suas convicções, deviam ter. Mas para além das paixões políticas, se eu, com os meus ideais sociais, humanitários, políticos, por eles, eu estou brigando com os outros, alguma coisa está errada. Eu não preciso abrir mão dos meus ideais e até das minhas paixões políticas. Mas se eu estou brigando com o próximo por conta disso, eu estou ficando de mal, eu estou agredindo, como é que eu estou vivendo em espírito? O que é que eu estou botando na frente como mais importante? Então, a proposta de viver em espírito, ou de não extinguir espírito, tem a ver com não extinguir a proposta de iluminação interior. Na oração, em solidão, ou no contato com o próximo, eu não posso me desconectar com o propósito de estar crescendo com isso. Eu posso ser espiritualizado numa mesa de refeição. As pessoas choravam com o Chico Xavier porque ele partia o pão, botava o pão dentro do café, que segundo a etiqueta é uma gafe, né? Molhar o pão no café. Mas todo mundo adorava com ele. Convivendo ali com as pessoas. Por quê? Porque ele tinha espiritualidade até na forma de ele fazer a refeição. Até na forma de sentar na mesa e fazer a refeição, ele tinha espiritualidade. Então, isso que é interessante. Espiritualidade é uma luz que a gente acende por dentro. E a gente vai iluminando por fora. Para concluir o nosso comentário, eu sei que a gente já passou do tempo. Gostaria de contar uma história que eu contei recentemente em outra palestra. Os sábios judeus têm uma metáfora, uma parábola muito bonita que ilustra o que a gente está dizendo aqui em viver em espírito. Eles dizem que, certa vez, um rei tinha 4 esposas. Nessa época do patriarcado e da poligamia masculina. E a primeira esposa, ou melhor, a 4ª esposa desse rei, era uma mulher muito bonita, uma mulher bastante bonita e bastante exigente. E o rei cedia a todos os caprichos dela, se submetia a tudo dela, fazia todas as suas vontades, porque amava ela profundamente. A 3ª esposa era mais bonita ainda do que a 4ª. Pense numa mulher bonita. Pense mais. Pense mais. Era muito bonita.
E com essa mulher é que ele ia apresentar, é que ele ia para as grandes reuniões com outros reis, os jantares, os banquetes, sempre apresentava ela, vestida a caráter, etc. Gostava de exibi-la, mas tinha um ciúme terrível dela e um medo terrível que ela ficasse com outra pessoa. Que ela se interessasse por outra pessoa e que outra pessoa roubasse ela dele. A segunda esposa não era tão bonita assim quanto a terceira, mas era a mulher que o rei confiava. Era aquela mulher que ele sentava, que ele desabafava, que ele contava das suas angústias, com quem ele podia conversar, dialogar. Era a mulher que mais entendia ele. Era a mulher com quem ele falava as coisas mais íntimas, a quem ele pedia mais opinião. E a primeira esposa era uma mulher muito doente, muito feia, vivia às sombras do palácio. Ele praticamente não prestava atenção nela. Estava já velha, já idosa, e era ignorada solenemente. Só que o rei contraiu uma doença, ele chamou a equipe de médicos, os médicos foram até ele, examinaram e perceberam que ele ia morrer. O líder da equipe de médicos disse, majestade, infelizmente, e deu o diagnóstico, a doença vai evoluir fatalmente. E ele disse, mas meu Deus, como é isso? Eu disse, pois é uma fatalidade. E disse, mas quanto tempo eu tenho? Olha, eu não sei, mas talvez 15 dias, talvez uma semana, talvez alguns dias. Se eu fosse o Senhor, um conselho que eu daria, começaria a me despedir e a me desapegar das coisas. Ele ficou acabrunhado com aquilo e começou a chamar as pessoas para conversar, etc. E chamou a quarta esposa. A quarta esposa já entrou saltitante. Meu querido, meu rei, etc. Ele disse, você sabe que eu amo muito você, não sabe? Sim, eu também, claro. Disse, pois é, você sabe que eu fiz todas as suas vontades a vida inteira, não sabe? Sim. Pois então, eu queria lhe dar uma notícia. Eu vou morrer. Que não morrer nada? Peraí. Também... Não, os médicos já me disseram. O diagnóstico é fatal, estou caminhando para o óbito mesmo, e eu quero lhe comunicar isso, que eu vou morrer. Não seja tão pessimista. Sempre a esperança. Não, eu estou desenganado. E me escute um pouquinho. Eu queria lhe dizer o seguinte, que eu vou morrer, e eu queria lhe fazer um último pedido. O único pedido que eu queria lhe fazer. Ele disse, não, pode dizer. Claro! Eu faço tudo o que você quiser. Eu sempre cedi todos os seus caprichos, sempre fiz as suas vontades, não foi? Foi. Eu queria que você fizesse apenas uma vontade minha. Ele disse, fale! Vem comigo. É o quê? Vem comigo, eu não quero morrer sozinho. Você deve estar louco, né? Peraí. Eu fiz todas as suas vontades. Sim, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata por isso. Pois é, eu só quero... Não, meu filho, peraí também. Aí não. Morrer contigo? Não, senhor. Eu acho que você está delirando, vou chamar os médicos. E saiu. Chamou a terceira esposa. A terceira esposa já entrou dizendo, para onde é que a gente vai hoje? E ele disse, para um lugar diferente. E contou a mesma história e disse, eu queria lhe pedir, já que eu sempre levei você para todos os banquetes, para todos os lugares, que você venha comigo. Morre comigo. Como é que é? Vem comigo. Você só pode estar louco, né? Meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito grato a você, a gente foi marido e mulher até agora, mas quando você morrer, eu inclusive lhe troco por outro, viu? Comigo é assim. Morreu, acabou, já estou em outra. A gente foi muito feliz e tudo, mas eu sou desse mundo, eu sou daqui, não vou com você não. Morrer contigo não. E saiu. Ele ficou mais triste ainda, deprimido. Chamou a segunda esposa entrou e disse, pois não, diga meu bem, etc. Ele, sente-se aí. Aí começou a conversar e disse, e fez o mesmo pedido. Ela olhou e disse assim, nós somos muito amigos, né? A gente sempre conversou abertamente, sempre foi muito sincero um com o outro, eu gosto muito de você, amo muito você, vou cuidar totalmente de você, mas morrer com você eu não vou não. O máximo que eu posso fazer é lhe dar um bom enterro, lhe prestar uma boa homenagem à sua memória, mas morrer contigo eu não vou não, meu filho. E saiu. Ele começou a chorar. De repente ele notou que alguém estava ali que ele nem notava. Ele olhou, era a primeira esposa. Ele disse, eu ia chamar você agora. Ela disse, não precisa se justificar, eu estou aqui ouvindo toda a conversa.
Ele olhou para ela e disse, você também está doente, não está? Disse, estou. Você está muito doente. Talvez você esteja até pior do que eu. Eu agora estou percebendo que eu nunca me atentei para cuidar de você. Durante esses anos todos eu me lhe ignorei. Você vivia à minha sombra e eu nunca prestei atenção em você. E ela disse, não continue, não precisa se justificar. Eu amo tanto você que para mim, esses anos todos ignorada por você, não valem de nada comparado com 1 minuto que eu tenho da sua atenção. Segurou a mão dele, ele segurou a mão dela. Ele disse, eu ouvi tudo. Eu também estou muito doente. Eu estou muito enferma. Eu também vou morrer. Ele olhou para ela e disse, me desculpe. Ele disse, não precisa se desculpar. Os dois abraçaram, começaram a chorar um com o outro. Ela se deitou na cama com ele, abraçados, chorando. E quando os empregados chegaram, os dois estavam mortos. Os rabinos judeus concluem a história dizendo o seguinte, todas as pessoas aqui são reis que têm 4 esposas. A 4ª esposa que todos nós temos é o corpo físico, que é exigente, que é cheio de caprichos, cheio de desejos e necessidades e que a gente se submete a ele em tudo, cede tudo. A 3ª esposa que nós temos é o dinheiro, os recursos monetários. A gente tem um medo que vá para a mão de outra pessoa, que alguém roube de nós. E que é com esse que a gente se apresenta em todos os lugares e se exibe. Mas essa 3ª esposa é desse mundo e não vai com a gente. A 2ª esposa representa os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, que a gente confia, que a gente se dá muito bem, que a gente conversa, que a gente desabafa, mas o máximo que pode fazer com a gente é dar um bom enterro pra gente, prantear e prestar uma boa homenagem pra gente. Não vai poder ir conosco. A 1ª esposa, aquela que foi desconsiderada, que não recebeu atenção a vida inteira, que foi negligenciada, é o símbolo dos nossos atos morais, do nosso espírito. Por isso que ela estava fraca, esquálida, enferma. Essa vai com a gente. Essa, quando morrer, a gente vai levar. Essa é a síntese da proposta de Paulo de viver em espírito, de não descartar, desconsiderar as experiências humanas, mas não viver a experiência humana sacrificando a experiência, a vida espiritual, que é a proposta de todos nós. Parabéns ao Consolador, a esse mês tão belo de aniversário. 6 décadas, mais de 6 décadas de atividade espiritual, não se consegue realizar senão com uma cobertura espiritual. Eu costumo dizer que um trabalho como esse, que leva 6 décadas, não fica e não permanece se não tiver uma cobertura invisível. Portanto, as experiências humanas e até as limitações humanas que a gente vê numa instituição como essa não representa o Consolador como total. Porque uma instituição como essa que permanece nesses trabalhos é porque tem uma vivência e uma raiz que começou no além-túmulo, que começou de lá para cá, que é mantida por uma orquestra que é invisível aos nossos olhos e que se mantém aí assessorando os seres humanos para manter esse movimento, para manter a prática do bem, para manter a chama acesa da palavra que ilumina a consciência e liberta todos nós da ignorância. Muito obrigado, muita paz.